hoje nós vamos fazer algumas correções topológicas. As correções topológicas, elas são feitas em cima dos vetores para que a gente possa fazer a validação desses vetores. Ou seja, para a gente encontrar erros, né, dos vetores e para que a gente possa consertar esses erros e assim as geometrias serem validadas, tá? No caso, então, eu vou só tirar a visualização da minha classificação aqui, porque eu vou usar a visualização da minha vetorização para fazer isso. Na hora de eu representar aqui a minha vetorização, eu vou incluir aqui na minha parte de vetorização a minha área de sinop. Eu vou fazer o vetor sinop aqui. Então, vou vir aqui na casa do meu projeto, em resultados, vetores. Vou puxar aqui sinop, deixar aqui dentro da minha vetorização. Assim eu vou desabilitar aqui a minha imagem e deixar o fundo. Bom, é muito difícil acontecer de ter um erro de vetorização em uma vetorização simples como essa que a gente fez, mas pode ocorrer, né? Nós temos um polígono, que é a nossa área urbana, e algumas linhas, que são as nossas rodovias. Eu fiz de propósito alguns erros aqui, né? Como esse daqui, que é um dangle, né? Que você deixa um espaço, esse daqui que é uma intersecção, né? Então, você tem um cruzamento aqui, que não pode ocorrer. Eu tenho uma área de multiparte aqui também, onde você tem um pseudonó, que começa uma linha, termina, em vez de ser uma linha contínua, é um desses aqui, eu vou mostrar para vocês aonde está, talvez seja esse. É esse, ó. Aqui se cria um pseudonó, em vez de ser uma linha contínua, né? Eu acabei criando duas linhas, ó, 3 linhas em separado, com 2 pseudonós, tá? Também tem algum erro que eu incluí aqui na minha vetorização da área urbana, que é um polígono, tá? Uma geometria inválida na minha área urbana. Bom, primeiro a gente vai verificar quais são os erros topológicos que provavelmente nós temos aqui, tá? Então, para a gente fazer a verificação dos erros topológicos, né, e vocês podem verificar aí no de vocês, se vocês fizerem uma vetorização muito correta, não vai achar erro. Isso daqui é mais para demonstrar para vocês como é possível fazer essa correção. Então, vou abrir aqui o verificador de topologia, que é esse símbolo aqui, tá? Ele provavelmente está instalado aí, ele é um complemento aqui do QGIS, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui nos instalados, ele é um complemento aqui, ó, do QGIS. Só que, de repente, ele pode estar sem estar selecionado aqui, sem estar com esse check, né? Então, se ele não estiver selecionado aqui, é só clicar para ele selecionar ele e ele aparecer na sua interface. Então, eu vou abrir o verificador de topologia para a gente ver se está tudo validado ou não. Como eu falei para vocês, haverão alguns erros e nós vamos tentar corrigir esses erros. Para a gente verificar a topologia, primeiro nós vamos construir as regras que a gente quer verificar. A gente tem que vir aqui em configurar a topologia, né? E aqui a gente vai criar nossa lista de regras. Então, nós vamos ter regras para a área urbana e nós vamos ter regras para a rodovia. Por exemplo, da área urbana. As regras da área urbana. Aqui a gente vai pôr que não deve ter geometria inválida. Eu não vou trabalhar com não deve ter lacunas, essas coisas, porque eu só tenho um polígono de área urbana. Então, área urbana deve ter geometria inválida, vou adicionar essa regra, tá?
Agora eu vou para rodovias. Quais são as regras que eu vou atuar em rodovias? Rodovias não devem ter dangles. Vou adicionar como regra. Também vou pôr que rodovias não devem ter geometrias pseudos, tá? Vou adicionar como regra. Rodovias não devem ter geometrias multipartes. Vou adicionar. O que mais? Rodovias. Eu poderia verificar se ela tem duplicadas, tá? Não tem, mas eu sei que não tem. E não devem ter geometrias inválidas. Já tinha posto? Não. Vou adicionar regra. Então, eu vou dar OK. Já criei a minha lista de regras e agora eu vou verificar. Então, vou clicar nesse daqui para ele verificar os meus erros. Bom, ele achou alguns pseudos nós, alguns elementos que ele chama de final pendente e geometria inválida. Aqui eu posso tirar essa opção para ele não visualizar os erros, né? Para eu não visualizar os erros. E agora eu vou pedindo para ele me mostrar erro por erro. Vamos aqui nos pseudos nós. Ó, ele tá indo aqui, aqui e aqui. Bom, se eu tiver com dificuldade de saber aonde que é, e eu souber mais ou menos que aqui tem, eu posso verificar quais os erros que eu tenho apenas nessa área aqui. Aí eu clico na área, né, que está aparecendo aqui para mim no meu visual. Aí ele vai me mostrar somente o que eu tenho na área que está aparecendo no meu visual, tá? Então, eu vou ter pseudos nós aqui e eu posso corrigir, vou voltar lá, essas linhas, né? Posso corrigir esses pseudos. Para isso, então, eu vou precisar pôr em edição a minha rodovia, vou selecionar aqui o meu vetor rodovia e vou iniciar edição. Para que eu possa unir tudo isso, né? Vamos dar um zoom, ó, tenho esse, um aqui no meio e outro aqui. Bom, vou tentar unir o que eu tenho, tá vendo? Uma linha aqui, ó, que ficou amarela, com o Ctrl ativado eu seleciono a próxima e a de baixo. Então, eu uno essas linhas. Vou selecionar as três para criar uma só. Para isso, eu vou mesclar. Então, eu venho aqui, essa barra que eu tenho aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, é uma barra que se chama, deixa eu ver se eu acho ela aqui, digitalização avançada, tá? Porque aí ela me ajuda a trabalhar de uma forma mais específica, né, esses elementos aqui de alterar, né, os vetores aqui para mim. Então, selecionei as três partes e vou pedir para ele mesclar feições selecionadas. Peço para ele mesclar, então ele vai pegar essa feição de número 0, essa feição de número 7 e a feição de número 8, e ele vai transformar numa feição única, mesclada, que vai pegar aí ele mostra aqui os parâmetros, né, que ele vai utilizar, tá? E aí, dá aqui OK. Aí ele cria aqui uma única feição. Vamos dar uma olhadinha lá na tabela de atributos. Vamos dar uma verificação de topologia. Provavelmente esses pseudos nossos vão sair agora. Ali. Bom, aqui ele está me indicando que eu tenho uma feição multiparte, porque eu mesclei, né? Isso está na minha regra. Vou tirar essa regra daqui. Excluir. OK. Vamos dar uma olhada. Ó. Vamos ver esses finais pendentes agora. Dá uma olhada. Final pendente. Aqui, ó. Eu vou fazer ele coincidir aqui. Então, eu venho
nessa ferramenta de aparar estender feição, seleciono a reta, clico aqui e na onde eu quero quebrar, e aí tá quebrado. Vamos dar uma olhada no outro. Ó, não chegou, mesma coisa a gente vai fazer. Vamos pedir para ele vir. Primeiro clica na qual é a base e até onde, tá? Salva a alteração. Vamos lá para o próximo. Olha lá. Vamos clicar a base e aonde é para cortar, certo? Deixa eu tirar a exibição de erro. Vamos ver. Aqui tá certo. Tá, então esses aqui, tudo certo. Agora, esse daqui, quando a gente mostra a geometria da área urbana, deixa eu tirar aqui os meus, só deixar da área urbana para vocês verem. Vou remover esse, excluir essa regra, que são das rodovias, que eu já sei que tá tudo certo, tô ok. Ó, quando eu deixo para ele mostrar para mim a geometria, o erro que existe nesse polígono, eu não consigo identificar em que parte do polígono tá? Se for polígono muito grande, é muito difícil de eu achar onde está o erro. Então, eu posso ver, se eu der 2 cliques, ele vai me mostrar toda a área. Então, eu posso procurar esse erro dessa forma. Eu venho em vetor, em geometria, e eu vou verificar a validade. Aqui eu vou verificar a validade da área urbana. Aqui o método podemos usar esse GEOS ou o QGIS, tanto faz. E eu só quero que ele mostre para mim aqui o erro de saída. Então, é um erro, um arquivo temporário mesmo. Eu não preciso que ele crie esses outros dois, que a saída válida e a inválida. Eu só quero um erro de saída. Então, vou mandar executar. Vamos ver quantos erros que tem. Só tem um, tá vendo? Aí aqui, ó, a gente pode vir aqui e pedir para ele destacar o elemento pra gente. Ó. Tá vendo? Que ele brilhou ali, ó, destacar elemento. Então, a gente já sabe onde existe o erro. Ó lá. Essa intersecção aqui. Vamos pôr aqui a imagem de Sinop por baixo. Pra eu ver, ó, ele deveria estar passando aqui, né? Vou pôr em edição a área urbana aqui, tá? Vamos pôr em edição. Aí, vamos clicar aqui em cima da área urbana, ó, com essa ferramenta, que é a ferramenta de edição. Então, um clique em cima de um vértice, tá? Acho que esse daqui é por aqui mesmo. E ele vai ficar dessa forma aqui. Se tivesse mais erros, ele ia apontar para cada ponto que sai nesse arquivo de erro de saída, é um erro encontrado no meu polígono. Agora aqui eu clico em salvar. Finalizo a edição aqui da área urbana e também finalizo a edição da rodovia. Esse erro de saída eu já posso remover. E verificar o meu erro de novo, porque ele tem que ter sumido. Agora sim, meu arquivo vetorial está livre de erros. Ele está o mais próximo possível do que eu gostaria. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai incluir nessa representação aqui da nossa vetorização as áreas de mata nativa, tá? Mas a gente vai pegar essas áreas de mata nativa da nossa classificação. Então, como que a gente vai fazer isso?
eu vou vir aqui na minha parte de classificação, deixa eu vir aqui, ó. Eu vou usar, inclusive, essa daqui, né, que é onde eu vou pegar só a mata nativa, tá? Mas antes de fazer isso, eu tenho que transformar essa minha classificação, que é uma imagem, porque ela são pixels, tá? Aqui são pixels pintados de uma imagem, eu tenho que transformar ela para vetor. Então, vou vir aqui em raster, converter, e a gente vai fazer a conversão de raster para vetor, né? Que ele chama de poligonizar. A gente vai converter, então, a classificação 2R, né? O nome do campo a criar, vamos deixar esse DN mesmo. Parâmetros avançados não vamos mexer. E a gente vai criar um arquivo temporário aqui, tá? Não vou salvar na pasta. Então, vamos criar um arquivo temporário. Manda executar. E aguardo o processo. Bom, aqui foi finalizado, né? A poligonização, né? A transformação de raster para vetor. Vou fechar aqui. E essa é o resultado da nossa vetorização. Vou passar ele para cá. Aqui para cima. Desabilitar a classificação aqui e habilitar a vetorização. Então, vou deixar a parte vetorizada aqui para cima. Tá? Deixar ele aqui acima de todos. E agora? Agora, eu vou dar uma olhadinha lá na tabela de atributos, porque eu quero separar apenas aquilo que é mata nativa, tá? Então, vou pegar o vetorizado, selecionar ele e vou olhar a tabela de atributos dele. Então, aqui, ele possui 80.182 feições, então são 80.182 polígonos gerados, tá? E onde eu diferencio se é mata nativa é aqui pela classificação do número, né? Lembra que a mata nativa era o número 1, o nosso número 1, tá? Se a gente vir aqui, ó, mata nativa era o número 1. O 0 é a borda, tá? Então, deixa eu abrir aqui de novo a tabela. Eu tenho que procurar por aqueles que tem o número 1 aqui no DN, tá bom? Para a gente fazer isso, a gente vai filtrar. Então, vamos ir aqui no filtro. E nós vamos filtrar pelo DN de valor 1. E mandar selecionar as feições com essa característica, com essa propriedade, DN igual a 1. Ó, ele conseguiu, então, selecionar 3.604 feições, que são as feições que correspondem, então, à minha mata nativa, tá? Ali, ó, que tá aparecendo em amarelo ali. Deixa eu fechar aqui essa tabela de atributos. E aí, eu vou aproveitar que ele já selecionou para mim, então, os que eu quero. Vou clicar aqui com o botão direito em cima do vetor, né, do vetorizado. E vou pedir para exportar o quê? As feições selecionadas. Então, eu vou salvar feições selecionadas como. Aí, eu vou salvar no formato shapefile. Vou vir aqui, nome do arquivo. E eu vou salvar aqui dentro do meu resultado vetores, eu vou salvar aqui como mata nativa, tá? O EPSG, né? O EPSG é o 31981, que já vai pegar o mesmo do próprio vetor. A gente vai salvar tanto o DN como o feed. Tipo de geometria, ele vai pegar automaticamente, que vai ser polígono, ele já vai pegar automaticamente, tá? Sem nem essas opções de camada a gente não vai modificar. E adicionar arquivo salvo ao mapa, deixa selecionado e dá OK. Pronto, ele criou aqui a mata nativa. E aí eu já posso remover o meu vetorizado daqui. E assim eu fico com a minha mata nativa, né? Junto aqui com os meus... Deixa eu dar aqui
mudar a cor. Para mudar a cor, você pode clicar 2 vezes aqui, o botão direito propriedades. O importante é que venha aqui em simbologia, e aí você pode vir em preenchimento simples, escolher a cor de dentro do polígono e a cor do contorno do polígono, tá? Assim como o estilo do preenchimento do polígono, né? Se vocês quiserem um estilo diferente, então, por exemplo, eu posso escolher uma cor aqui, um verde, vamos pôr um verde aqui, e escolher um preenchimento diferente, algo assim, tá? Cor do traço também vocês podem modificar. Ele vai ficar assim. Ok. Olha lá como fica, tá? Essa é uma forma de utilizar a cor, tá? Depois a gente vai organizar isso daqui. Simbologia, essas coisas, depois a gente vai organizar, tá? Bom, eu poderia fazer uma análise de correção topológica. Geralmente, o que vem de erro os polígonos gerados a partir de uma classificação, eles vêm com muitos erros de integridade, tá? Então, se a gente fizer uma análise de topologia, vocês vão achar inúmeros erros aqui nessa mata nativa, por causa da conversão dos polígonos que foi feita em relação aos pixels, né? Quando você converte os pixels para o polígono e acaba tendo problemas de integridade aqui dos polígonos, principalmente em partes em que eles se tocam, coisas, o mesmo polígono se toca, né? Coisas nesse sentido. Nesse caso, como eu vou trabalhar apenas como uma representação, se eu fosse fazer uma quantificação, né? E se eu fosse fazer uma validação, alguma coisa, uma análise temporal, tivesse que quantificar esse valor de mata nativa, seria interessante eu trabalhar os polígonos, tá? Corrigir os problemas topológicos deles, para eu poder, de repente, colocar tudo no mesmo vetor, fazer uma análise temporal, determinar a quantidade de mata nativa por ano, né? Então, seria mais interessante. Aqui, como eu vou deixar apenas para visualização, eu não vou trabalhar com a análise de topologia. Apenas vou mostrar para vocês como realmente esses polígonos da mata nativa, que vêm daqui da classificação, eles aparecem com grandes erros topológicos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Se eu só colocar aqui na mata nativa, né, que é o meu vetor, e eu falar que não devem ter geometrias inválidas, apenas isso, adicionar essa regra e dar OK. Vamos verificar quantos erros a gente vai ter aqui, ó. Tá vendo? Ele surge muitos erros porque as geometrias inválidas incorporam, ó, deu 115 erros. Porque eles incorporam a questão principal do que acontece aqui, né, na classificação, é que o mesmo polígono se toca. Isso é uma geometria inválida, né? Mas isso acontece por causa da forma como é feito a poligonização. Porque como ele faz a partir de pixels, ele faz o contorno do polígono exatamente nos pixels. Então, é lógico que isso vai ocorrer. Então, se eu precisasse fazer essa correção, eu iria fazer a correção de todos esses alvos aqui devido à geometria inválida, tá? Nesse caso, a gente não vai fazer, porque nós não vamos fazer medidas aqui nesse mapa, né? A gente já tem as medidas aqui da classificação e não vamos fazer análise temporal nem nada, então eu vou deixar ele sem a correção topológica nesse caso. A única coisa que eu vou deixar com correção topológica é a vetorização que eu fiz de rodovia e área urbana, que elas têm que sim estar corretas, não pode estar com aqueles erros que são erros que não dá para passar, né? Linhas cruzadas, a linha que não chega até onde devia chegar, um nó que acontece dentro do polígono, isso daí é inconcebível, né? Então, a gente vai só trabalhar mesmo
aquelas correções que a gente fez na área urbana e na rodovia. A mata nativa, a gente não vai trabalhar a correção, certo? Deixa eu fechar aqui o meu painel. Mas o que a gente vai fazer com essa mata nativa? A gente vai simplificar a representação dela, porque você pode ver que ela gera um vetor todo serrilhado, que é exatamente por causa ele vai criando o vetor a partir dos pixels, da volta dos pixels, né? Então a gente vai dar uma suavizada aqui, ó. Na verdade, a gente vai simplificar ela, deixar ela mais simplificada, porque quando você tem muitos detalhes, né, numa representação, e a sua representação vai estar numa escala menor, no caso, né, esses detalhes se perdem, então não tem por que você ter tanto detalhe, tanto semicerrilhado assim, né? A gente pode simplificar um pouco essas linhas aqui geradas na nossa representação, certo? Para a gente simplificar e deixar um pouquinho mais limpo a visualização, né, desse elemento no mapa, então a gente vai vir aqui em vetor, nós vamos vir aqui em geometrias e na opção de simplificar. O que esse algoritmo vai fazer? Ele vai diminuir a quantidade de vértices, tá? Então, o que simplifica uma linha é a diminuição da quantidade de vértices. Quando você quer suavizar a linha, você aumenta a quantidade de vértice, criando uma curva. Aí você gera uma curva, tá? Mas a gente vai simplificar primeiro. Então, vamos simplificar essa camada, tá? Para diminuir a quantidade de vértices que tem por causa desse serrilhado. Então, nós vamos então simplificar a mata nativa, que já está aqui. O método de simplificação que a gente vai utilizar vai ser essa da distância, Douglas Pelker. A tolerância. Se a gente puser uma tolerância muito baixa, não vai dar muito resultado. Lembrando que essa tolerância é em metros no mapa, né? E esse serrilhado que aparece aí, ele está seguindo a representação da imagem, que são pixels de 30 por 30 metros. Então, eu posso pôr uma tolerância próxima a isso, tá? Porque senão eu não vou ter resultado mesmo, não vai aparecer um resultado suficiente para mim. Eu vou pôr uma tolerância de 30 metros. Só para vocês terem uma noção, a nossa acuidade visual humana é de 0,2 milímetros. Só que quando a gente vai analisar qual é a capacidade da gente enxergar detalhes dentro de um mapa, né, a gente tem que definir de acordo com a escala dele. Então, se eu estivesse trabalhando com um mapa numa escala de 1 para 300 mil, a minha acuidade visual seria de elementos de 60 mil milímetros, tá? Isso dá 60 metros. Aqui eu tô pondo 30 metros de tolerância, né? Então, eu vou estar trabalhando com uma acuidade visual que eu vou poder trabalhar com escalas assim a partir de 150 mil ou menores, assim, para ficar legal. Essa é só um parênteses. Bom, aqui onde eu vou salvar, né, esse arquivo. Então, a gente vai vir aqui na reticências, Save to File. A gente vai salvar esse arquivo nos nossos resultados em vetores, tá? E vamos salvar no formato Shapefile, tá? Então, vocês pegam aqui o formato SHP. Vamos salvar como mata nativa simplificada, tá? Vou salvar e agora vou mandar executar. Aqui ele me deu o resultado da mata nativa. Se a gente chegar perto, vocês vão ver a diferença, tá? Ó, que ele simplificou, a quantidade de vértices foi diminuída, então, né, em vez de gerar todos esses vértices, ele simplificou. De longe, não dá para ver a diferença, exatamente por causa da acuidade visual, vocês podem ver, né? Aqui eu tô no 1 para 150 mil, praticamente, 150 mil
de escala, né? E você percebe que já não dá para ver a diferença, tá? Se eu diminuir um pouco mais, aqui eu tô na 1 para 30 mil, eu já consigo ver uma pequena diferença, né? Bom, a gente pode ainda fazer uma suavização para ele não ficar assim tão reta, né? Se você dá pra gente fazer uma suavização dessa mata nativa. Para a gente gerar a suavização, a gente tem que vir aqui nas ferramentas que nós temos aqui, né, da barra de ferramentas, que para a gente acessar a gente tem que clicar essa engrenagem azul. Ele vai abrir aqui a caixa de ferramentas. Vocês podem procurar por suavização aqui, ó, que ela vai aparecer, ó. Nós temos a possibilidade de fazer a suavização pela geometria do vetor, né? Nós temos a possibilidade de fazer suavização utilizando o Grass, tá? Vamos fazer por essa suavização mesmo, é mais simples. Aqui, então, eu vou suavizar a mata nativa simplificada. O número de interações, isso significa quantas vezes o algoritmo vai passar por cima, vai refazer essa suavização. Então, o algoritmo que vai fazer uma vez a suavização em cima dos polígonos, se a gente tiver mais uma interação, ele vai passar de novo e fazer mais suavização. Quanto mais interação, mais suavizado fica, mas também mais deformado vai ficar o seu elemento, tá? Deslocamento. Esse deslocamento, ele vai definir quão deslocado vão estar os vértices gerados para fazer a suavização dos vértices originais do meu polígono, tá? Quanto menor for esse deslocamento, mais perto do meu original esses polígonos gerados para suavização vão estar. Então, eles vão estar mais próximos dos vértices original. Se eu tiver com 0, eles não se deslocam. O máximo que eu posso pôr aqui é 0,5. 0,5 é o máximo de deslocamento. E aí você vai ter vértices originais deslocados dos seus pontos em que eles estão, tá? Eu vou deixar 0,1, eu não quero muito deslocamento. O ângulo máximo de nó para suavizar é o seguinte, você define até que ângulo que você vai querer que ele suavize a curva, porque se você tiver um ângulo muito aberto, de repente você não quer uma curva suavizada nesse ângulo. Você pode definir, aqui ele está como ângulo máximo de 180 graus, então quer dizer que uma linha e a próxima formando 180 graus, até ela formar 180 graus, ele vai suavizar essa linha. Se for abaixo de 180 graus, se for acima de 180 graus, ele não suaviza mais. Se você quiser, você pode mudar isso aqui, pode deixar 90, 120, vamos deixar 120 aqui para ele não suavizar tanto, tá? Então, 120 graus, acima de 120 ele não vai suavizar mais. E aqui eu vou salvar, Save to File. Vou salvar como Shapefile, tá? Aí eu vou salvar como mata nativa suavizado. E vou mandar executar. Então, aqui a gente vê que houve, né, uma suavização aqui das linhas, elas ficaram menos, ó, tá vendo que ele faz uma curva, fica mais suavizado. Se quiser uma suavização maior, poderia ter feito mais interações, mas aqui eu acho que isso daqui já é o suficiente, senão gera muitos vértices, né? Ó, ele ficou mais suavizado do que esse daqui, que é mais reto. Dá pra vocês verem bem aqui, ó. Ponto reto, ponto reto, ponto reto. E aqui no suavizado, ele gera, assim, uma curva mais suave. Tá? Fica mais real, né? Então, vamos manter esse suavizado. Se você quiser algo mais suavizado, o que você tem que fazer? Tem que ir lá e trabalhar, assim, com, de repente, tirar a firmeza, né, aumentar para 0,25, não quis tirar a firmeza, quis manter o máximo possível os vértices no lugar deles, né, então isso também não deixa suavizar tanto.
o número de interações. Quanto maior o número de interações, mais arredondado vai ficando o seu vetor resultante, tá? Então, e os graus, né, que você define. Então, tudo aquilo que você define como vai sair a sua suavização. Para mim, isso daqui já é o suficiente, tá bom? E eu vou manter assim. Vou tirar essa mata nativa simplificada e a mata nativa, vou remover daqui. E eu vou ficar com essa daqui, tá? Lembrando aqui da questão da organização desses elementos aqui da vetorização, né? Eu vou tirar aqui essa imagem de Sinop, que eu não vou utilizar. O que eu tenho aqui? Eu tenho um vetor com um contorno de Sinop, com toda a área de Sinop, um vetor com a área urbana, que é um polígono, com a linha, que é as rodovias que são linhas, e com a mata nativa suavizada, que é polígono, tá? Esse daqui é um geocampo, porque em toda a minha representação Sinop, então não existe nenhum lugar da minha representação que não seja Sinop, tá? Eu não estou representando nada aqui atrás, aqui do lado, então a minha representação toda se baseia no Sinop. Então, Sinop, o vetor Sinop é um geocampo, o resto é geoobjeto. Então, o meu geocampo, ele fica na última camada, tá? E agora eu vou organizar meus geoobjetos. A gente já verificou que, para organizar os geoobjetos, linhas vem primeiro, depois polígonos, tá? Só que, quais os polígonos? Mata nativa ou área urbana? Eu vou deixar a mata nativa em cima da área urbana, porque se eu deixar ali embaixo da área urbana, não aparece a minha mata nativa que está sobreposta aqui, né? Ela não aparece aqui que está dentro da área urbana. Como eu não fiz um buraco na área urbana com a mata nativa, eu tenho que pôr ela sobreposta, tá? Então, a organização correta dos meus dados é essa aqui. Um geocampo, que é Sinop, e os geoobjetos. Primeiro a área urbana, tá? Depois a mata nativa, porque tem que sobrepor a área urbana na minha visualização. E por último a rodovia, que é uma linha. Certo? Antes da gente passar para a confecção do mapa, a gente vai fazer só mais uma coisa aqui que eu vou ensinar para vocês, que eu acho interessante ensinar. Então, a gente tem o mapa da vetorização, os mapas da classificação, né? E a gente vai fazer um mapa que vai ser do cálculo do NDVI. Deixa eu só tirar esse repro de mosaic aqui também, que eu não vou utilizar ele. Então, vou remover camada. Ok. Agora, a gente vai usar o cálculo do NDVI, tá? Então, a gente tem aqui a vetorização, a classificação, e agora a gente vai fazer o cálculo do NDVI. Vou criar mais um grupo. Vou chamar esse grupo de índice. Tá? E aqui eu vou fazer agora o cálculo do NDVI, tá? Para isso, eu vou precisar retomar aquelas imagens corrigidas para eu calcular o NDVI. Quais imagens corrigidas? No caso, né, do mosaico, certo? Do mosaico já reprojetado. Então, eu vou pegar aqui, o que eu vou usar? Não vou usar a 6, porque quando a gente faz o cálculo do NDVI, se vocês lembram da fórmula, ele utiliza as respostas do infravermelho próximo e do vermelho, né? Que são as curvas maiores do infravermelho próximo e menores, que é do vermelho, da vegetação lá na assinatura espectral da vegetação. Então, eu vou puxar o B4 e o B5 aqui para os índices, tá? Que são esses dois que eu vou usar. Exatamente esses que eu já tinha corrigido, né? Vou trabalhar com eles. Agora, a gente vai realizar o cálculo do NDVI. Eu poderia realizar ele utilizando lá a ferramenta do SCP, ele também pode ser feito por aqui, ou eu posso simplesmente utilizar a calculadora raster, tá? Aqui pela calculadora raster, você faz adição, subtração, divisão, multiplicação entre imagens, ou seja, de pixel para pixel,
tá? Então, vou utilizar a calculadora raster aqui e mostrar para vocês como que a gente faz. Primeiro, a gente tem que lembrar qual que é a fórmula do NDVI. Então, o NDVI é dado pelo infravermelho próximo menos o vermelho, dividido pelo infravermelho próximo mais o vermelho. Então, é só a gente calcular aqui o valor. A gente pode usar, então, qual que é o infravermelho próximo? É o 5 e o vermelho é o 4, tá? Então, eu vou abrir um parênteses aqui e vou pôr infravermelho próximo. Dou 2 cliques aqui para ele aparecer aqui, tá? Aí aqui é um clique só para o operador. Os operadores é um clique só, tá? Menos o vermelho. Agora 2 cliques para eu jogar esse daqui para baixo. Fecho parênteses. Dividido pelo, abre parênteses, infravermelho próximo, mais vermelho, fecha parênteses. Bom, aqui a gente vai então definir a camada de saída. Aí eu defini como NDVI, o resultado da operação matemática entre duas imagens vai ser uma imagem, né? A gente está fazendo uma operação matemática entre matrizes, vai ser uma matriz. Então, a gente vai pôr dentro de resultados raster. O nome vai ser NDVI, nós vamos salvar, tá? Formato de saída já é o TIFF, a extensão da camada nós não vamos mexer. O SRC de saída, ele vai estar pegando do próprio arquivo aqui, ele tem que estar no EPSG 31981 e adicionar o resultado ao projeto. Então, assim que ele realizar, ele vai adicionar aqui, tá? Só clicar em OK. E aqui está o resultado. Vou tirar essas duas aqui. Aqui está o nosso resultado, variando. Nosso NDVI está variando de menos 0,1 a 0,89. Só fazer uma observação aqui, que nos valores do NDVI, a gente considera, assim, abaixo de 0,15, 0,2 como área não vegetada. Acima de 0,2 já é área vegetada, né? E aí, conforme vai aumentando o valor, significa que a vegetação vai ficando mais densa. Como que a gente vai criar essa classificação? Então, a gente vai vir aqui, abrir as propriedades dessa imagem, gerada aqui pelo NDVI. A gente vai vir na aba simbologia aqui, ó, tá? E aí a gente vai mudar o tipo de renderização. A gente vai pôr para banda simples falsa cor. Eu ponho o mínimo aqui, o meu mínimo que eu vou mostrar é 0. Vamos pôr 0,2 e o máximo 0,9. Aqui a forma de interpolação vai ser discreto, porque eu quero exatamente esses intervalos, eu não quero que se interpole cores, né, entre os intervalos, eu quero que os intervalos recebam exatamente essas cores. Gradiente de cores eu vou usar esse, que vai do vermelho até o verde. Se não tiver aí aparente esse gradiente de cores, se tiver outro gradiente, clica aqui na setinha e vem todos os gradientes de cores, tá? E aqui você vai ter vários exemplos. Eu tô pegando esse aqui, ó. Vermelho, amarelo, verde, ó. Red e yellow, green. Esse aqui, tá? Eu posso alterar a cor aqui também, tá? No caso, eu vou usar essa daqui mesmo. 0,2. Vou deixar aqui. Tá. Eu vou trabalhar aqui, tá com 5 classes. Eu vou trabalhar com menos classes. Então, eu vou tirar aqui para quartil, intervalo igual. Vamos pôr no quartil. Mas a gente vai mudar isso daqui, tá? Então, vamos pôr 4 classes. Vamos lá. Esse daqui vai ficar abaixo de 0,2. Esse daqui vai ficar entre 0,2 e 0,5. 0,2 e 0,4. Esse daqui vai ficar entre 0,4 e 0,6. 0,65. E esse acima de 0,65, tá? Então, esse abaixo de 0,2, eu vou rotular ele como... Vamos pôr um traço. Não vegetado. Área não vegetada, né? Aqui, entre 0,2 e 0,4, eu vou pôr como vegetação
esparsa, entre 0,4 e 0,65, vegetação densa, e entre 0,60, acima de 0,65, vegetação muito densa. Vou deixar dessa forma. As cores posso deixar assim, né? Vai aparecer isso daqui na minha legenda depois. Por isso que eu já estou organizando aqui. E dou um OK. E aqui está a minha representação. Aí eu tenho o que? Como não vegetada, o rio, que deveria estar mesmo, não vegetado, né? Tem umas áreas em vermelho aqui. Aqui está representando como não vegetado. Algumas partes da minha cidade. Tem a vegetação esparsa, ela está aparente aqui também na cidade, porque também tem umas árvores ali no meio, acaba entrando, né, no cálculo. Aqui, na maioria dos locais onde a gente tem a cultura, o cultivo, né, e a gente tem a vegetação densa, onde a gente tem áreas mais cultivadas, algumas áreas de mata nativa e uma vegetação muito densa nas áreas de maior densidade aqui da vegetação nativa, tá? Eu só vou mudar essa cor porque eu tô achando que esse verde aqui, ele tem que ser mais visível do que o laranja e ele tá muito apagado aqui em relação ao laranja. Então eu vou mudar um pouquinho as cores, aí eu só clicar aqui em cima eu mudo, tá? Vou mudar esse daqui, esse verde. Por um verde mais forte. Esse aqui eu vou pôr mais forte também. Um pouquinho mais. E esse daqui também, né? Tem que apagar um pouco ele. Tá muito vibrante. Vamos apagar ele. Apagar um pouquinho. Aí, agora sim. E aí pronto. Tá pronto as nossas representações. Então eu tenho aqui a representação do meu NDVI. Que eu vou fazer o mapa da NDVI. Eu tenho a representação das minhas classificações, que eu vou fazer o mapa das classes. E eu tenho a minha vetorização, que eu vou fazer o mapa da minha vetorização. Então a gente fica por aqui. Até a próxima aula.